E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A morte pegou carona na bicicleta. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulano. Tenho 19 anos e moro com a minha avó. O relato que contarei aconteceu em outubro de 2017. Fique tranquila que todos os nomes foram trocados. Obrigada. Barulho. Meu primo e eu trabalhávamos numa padaria como entregadores de lanche. Devido a isso, por volta das 3 da madrugada, já estávamos de pé nos preparando para mais um dia de trabalho. Às 3:30 da manhã, já nos encontrávamos na padaria montando as nossas entregas. Em geral, salgados tipo coxinha, bombas, enroladinhos de salsicha, pão de queijo e pastéis. Pastel de carne, de queijo, de camarão, folheado, não precisava detalhar tanto assim, porque eu ficava com vontade. Colocávamos tudo na caixa das cargueiras, bicicleta de entregador, e saíamos cada um para sua rota. Entregávamos as encomendas na feira, em alguns estabelecimentos que revendiam lanches e para clientes que consumiam salgados no café da manhã em casa ou que levavam para o serviço. O que mais gostávamos naquele trabalho era que por volta das 8 da manhã a gente já tinha terminado as entregas e a gente já podia voltar para casa. Geralmente para completarmos o sono, O sono perdido de madrugada. Tudo dependia da agilidade em que fizéssemos a nossa tarefa, o que incluía nossas pedaladas e o fato do cliente estar a postos aguardando os pedidos. Outra coisa que adorávamos no trabalho era o fato do pagamento ser semanal e sem falhas. Também poderíamos pegar o que quiséssemos na padaria, levar para casa para comer no café da manhã e a nossa patroa não descontava no pagamento. Ela era exigente, mas tinha um coração generoso, motivo pelo qual nos esforçávamos para não cometer falhas ou causar prejuízos à padaria. Antes de iniciar os fatos que levaram a este relato, vou fazer um resumo da história da minha família. A minha avó, Emiliana, teve um casal de filhos. Sérgio, meu pai, que era o seu primogênito, e tia Kátia, que era 4 anos mais nova que ele. E de certa forma foi a realização da minha avó, já que sempre desejou ser mãe de uma menina. Quando a tia Kátia tinha 3 anos, meu avô faleceu vítima de um acidente de trabalho. Perdão, pessoal. Quando a tia Kátia tinha 3 anos, o meu avô faleceu vítima de um acidente de trabalho. Ele foi queimar um canavial e acabou preso em meio às chamas. Gente, quando foi informada do ocorrido, a avó Emiliana passou mal e acabou perdendo a segunda menina que esperava. Foi uma tristeza dupla. Minha avó, além de ficar viúva, precisou de atendimento médico devido ao aborto espontâneo. Aquilo a destruiu. No entanto, não poderia se dar ao luxo de se entregar à dor, pois lhe restava um casal de filhos para criar. Ao completar 18 anos, tia Kátia chamava a atenção dos homens por sua beleza. Mas, para decepção de todos, era lésbica assumida e estava apaixonada e envolvida com uma comerciante viúva e mãe de uma garotinha de 4 anos. Silvia era o nome da namorada dela, que logo a convidou para morarem juntas. Tia Kátia aceitou e se mudou no mesmo dia da proposta. Vó Emiliana nunca criticou a sexualidade dela, até porque acreditava que antes mesmo do nascimento, cada um estava predestinado a seguir o seu rumo na vida. E o dever dos demais era respeitar e cuidar da própria vida. Apesar dos ciúmes da Silvia, a tia Kátia era só felicidade. Até que acordou cedo para fazer alguns pagamentos no banco. Na época, nossa cidade era bem atrasada e tudo ficava muito longe. Só para chegar ao ponto de ônibus que conduzia ao centro da cidade, ela tinha que caminhar uns 15 minutos numa trilha em meio ao matagal. O local era considerado muito tranquilo,
Em geral, mulheres e crianças faziam aquela travessia em qualquer horário e nunca tinha acontecido nada de anormal. No entanto, justamente naquele dia, tia Kátia caminhava rumo à parada de ônibus quando foi surpreendida e atacada por um criminoso da pior espécie. Ele não quis saber de dinheiro ou qualquer bem material. Ele só quis mesmo fazer o mal a ela. Tia Kátia nunca havia visto aquele sujeito na vida e, apesar do pavor, ainda lutou contra ele. Mas de nada adiantou. Ele a teve na marra, deixando-a muito machucada, enjoada, humilhada, revoltada e com as roupas rasgadas e sujas de sangue. Caminhando com dificuldade, tremendo e chorando, tia Kátia voltou para casa. Ao vê-la, Silvia se desesperou e apressou-se em socorrê-la. Ela nem conseguia explicar nada, apenas chorava. Silvia tentava acalmá-la e imediatamente a levou ao banheiro, onde a ajudou a limpar-se e a se livrar do que sobrou de suas roupas. Ela estava revoltada e quis levá-la ao hospital e à delegacia. Contudo, a minha tia não concordou. Alegou não querer passar por mais exposição e que se curaria em casa mesmo. Não queria que ninguém soubesse do que lhe aconteceu. Proibiu a Silvia de falar a alguém sobre qualquer coisa. Depois disso, preferia ficar em casa, sozinha no quarto. Tinha pesadelos e crise de choro constantes. Com o tempo, as marcas físicas se foram, mas até para voltar a ter intimidade com a Silvia, a tia Kátia teve dificuldades. Ela se sentia suja. Passou semanas sem querer ser vista por ninguém. E quando criou coragem de encarar a vida, começou a andar sempre com um facão bem amolado. Isso aí. Disse que se voltasse a ver o cretino que a violentou, não queria saber de conversa. Simplesmente o golpearia até reduzi-lo a pedaços de carne fresca. Poderia ser numa delegacia ou numa igreja. Ela não teria compaixão. Pouco se importava com o que lhe acontecesse depois. 3 meses depois do ocorrido, tia Kátia passou mal enquanto limpava o comércio. Silvia a socorreu e decidiu levá-la ao hospital. Foi quando ela soube que estava grávida. Tia Kátia ficou revoltada. Ela não queria aquela gestação. Alegava nunca ter desejado ser mãe, principalmente da maneira em que aquela gravidez aconteceu. Silvia a acalmou e lembrou que a criança que se desenvolvia em seu ventre era inocente e que não era justo ser negado o direito à vida por conta de um criminoso ordinário. A convenceu a imaginar que poderia estar gerando uma menina, o que seria a única coisa boa em todo aquele pesadelo. Nisso, tia Kátia acabou aceitando a gravidez. Entretanto, ao entrar em trabalho de parto e ter o Alessandro, ela sentiu um grande desgosto. Sentiu-se frustrada em ter tido um menino e evitava até olhar para ele. Assim que saiu do hospital, ela o entregou à minha avó, alegando que só não o deixou na maternidade porque pensou que talvez ele tivesse alguma serventia à minha avó no futuro. Revelou que não queria saber dele e que se ela quisesse poderia colocá-lo no lixo. Gente do céu! Pois ela agiria como se nunca tivesse sido mãe na vida. E por outro lado, quem sabe a minha avó estivesse livrando outras mulheres de passar pelo que ela passou. Todo trauma. Na época, os meus pais já estavam casados e eu tinha pouco mais de 1 mês de nascido. Minha avó decidiu então pedir ajuda deles para cuidar do Alessandro. Eles concordaram e por conta disso a minha mãe amamentou o Alessandro até que ele completou 1 ano. Por outro lado, com 2 dias do nascimento do Alessandro, uma amiga da minha tia a procurou com uma menina recém-nascida. Ela havia se envolvido com um homem casado e, como o pai não quis saber da criança, decidiu ir embora da cidade à procura de uma melhor condição de vida, mas não queria deixar a criança com nenhum parente, até mesmo porque ninguém queria. A tia Kátia mandou ela pensar bem no que estava fazendo. Disse que caso ficasse com a menina, ela não queria saber da mulher querendo a filha de volta. Até mesmo porque a menina seria dela. A mulher concordou e se foi.
Surpreendentemente, nunca mais deu as caras na cidade. Alessandro morou com os meus pais por 1 ano, mas depois a minha avó foi buscá-lo. Com 10 anos do meu nascimento, os meus pais tiveram a minha irmã. E como eu detestava barulho de choro de criança, eu contei que eu queria viver com a minha avó. Eles concordaram, até mesmo porque a casa da minha avó não ficava muito longe, então passei a viver com ela e com o meu primo até os dias atuais. Agora sim vamos ao relato. Fazia muito tempo que a nossa rua não acontecia uma morte. Não que queríamos que acontecesse, não, ou que sentíamos falta dela, não. Na verdade, estava muito bom assim. Porém, no mês de outubro de 2017, ocorreu um surto de morte na nossa rua que deixou muita gente alarmada e cheia de superstição. Tudo começou no dia 7 de outubro. Um idoso que morava com o genro, a filha e os netos foi atropelado por um automóvel ao regressar de uma farmácia. Isso por volta do meio-dia. Ele inventou que precisava comprar mais remédio e ficou enchendo o saco de toda a família para ele mesmo comprar o medicamento. Alegou não precisar de ninguém e conhecer muito bem o caminho de casa. A batida foi tão forte que ele já caiu agonizando e morreu ainda no local. O motorista simplesmente se evadiu do local como se nada tivesse acontecido. Isso no dia 7 de outubro. No dia 8 foi a vez de um moleque que resolveu subir numa árvore e acabou despencando e se esborrachando num monte de pedras. Esse quebrou o pescoço e também teve morte instantânea. No dia 9, meu Deus! No dia 9 foi a vez de um motoqueiro que perdeu o controle da moto ao fazer algumas manobras radicais e se acabou debaixo de uma caçamba parada. Esse estava noivo e a pobre mulher ficou desconsolada. Aquilo surpreendeu a todos. 3 mortes seguidas e todos da nossa rua. Chegávamos a perguntar se aquilo havia sido uma coincidência ou teria continuação e quem seria o próximo. No dia 10, um colega nosso muito querido e que era goleiro em todas as nossas peladas de rua foi nadar num rio próximo de casa e acabou se afogando. O mais estranho é que ele sabia nadar. O povo comenta que ele teve cãibras e como a namorada que o acompanhava não sabia nadar, não pôde fazer nada. No dia 11, uma vizinha foi mexer na... Gente, juro que isso é verdade. No dia 11... uma vizinha foi mexer na fiação elétrica e tomou uma descarga. Para piorar, ela caiu da laje. Também morreu no local. O pior foi que crianças que brincavam próximo viram tudo. No dia 12, um caminhoneiro chegou de viagem e teve um ataque cardíaco ao comer uma feijoada e decidir namorar com a esposa. Por último, no dia 13, 2 irmãos se desentenderam numa comemoração no quintal de casa. Um dos amigos deu 7 facadas no outro. Um dos irmãos deu 7 facadas no outro. E pior, na frente de toda a família. O moleque que morreu era cheio de brincadeira e tudo mais, o que revoltou a galera. A mãe dele foi quem ajudou o filho assassino a fugir, trancando a família no quintal amurado, enquanto ele escapava correndo. Gente, não. Tudo isso um dia seguido do outro. Durante esse período, a rua se resumia a comentários de morte e medo. Todos os dias era um carro funerário chegando com um e levando o outro para ser enterrado. Os próprios agentes funerários estavam assustados com tanta morte em sequência na nossa rua. Alguns vizinhos decidiram fechar a casa e dar um tempinho da nossa rua. Foram para casas de parentes até que as coisas se acalmassem. Outros se apegaram a superstições e crenças religiosas. Porém, ainda outros nem deram importância à estranha coincidência e só queriam dar suas opiniões, tratando cada caso como algo aleatório. Nesse período, o Alessandro e eu vivíamos grudados. Até para ir ao banheiro, à noite, só íamos juntos.
Só para esclarecer, na casa da nossa avó só tinha banheiro no quintal e até para fazer o número 2 tínhamos que ir à sentina também no quintal. Sentina? Andávamos de mãos dadas para não correr o risco de um correr e deixar o outro para trás. O medo imperava, principalmente durante a noite. Nunca fomos apegados às crenças da nossa avó, mas vivíamos pedindo bênção. Nossa avó nos benzia para afastar o espírito de morte. Chegou a nos dar cordão com figa para proteção. Nos fazia acender velas para os nossos anjos da guarda, orar com ela antes de dormir e fazendo defumação na casa. Ela dizia que o medo da morte sempre a atraía. Alessandro e eu éramos cheios de molecagens e costumávamos roubar as moedinhas que a minha avó deixava para os santos, no oratório em seu quarto. Mas nesse período vivíamos depositando moedas principalmente para São Miguel Arcanjo e Santo Expedito. Normalmente, quando a nossa avó nos pedia para fazer alguma coisa, nos fazíamos de surdos e deixávamos sempre para depois, movidos pela preguiça. Porém, naquele período, ela acabava de fazer qualquer pedido e a gente já estava obedecendo. Outra mania que tínhamos era de marcar com crentes e se esconder depois para não ir. Porém, nesse período, participávamos dos cultos de rua feitos pelos crentes e não ficávamos comentando das irmãs novinhas e gostosas. Éramos praticamente 2 santos. Entre as pessoas que não estavam abaladas com a mortandade, vó Emiliana. Ela fazia proteção para nós, mas para ela mesma, nada. Dizia que na idade dela a morte já era um acalento. Comparecia a todos os velórios e enterros, era uma das primeiras a entrar no ônibus que conduzia as pessoas para o cemitério, enquanto a funerária retirava o corpo de casa para o sepultamento. Vivia ajudando os parentes dos finados com café, biscoito, etc. Até recebeu o apelido de choca defunto, mas dizia que estava apenas fazendo a sua parte como vizinha e demonstrando respeito a quem partiu. Alessandro e eu só fomos no sepultamento do nosso amigo que morreu afogado e do outro amigo que foi assassinado pelo irmão. Foi uma experiência terrível. A família e muitos vizinhos estavam com raiva da mãe do fulano, pois apesar dele ser morto covardemente pelo ciclano, a mãe ajudou o filho assassino a fugir. Os irmãos Deltrano, Beltrano e Veltrano estavam indignados com a mãe. Até a ignoravam durante o velório, alegando que, caso o filhinho dela aparecesse, ele seria linchado na faca. Isso se não fosse pego pela polícia antes e mofasse na cadeia sem a visita ou ajuda de ninguém. Minha avó até tomou a palavra e defendeu a vizinha, contando que ela, como mãe, era quem estava mais destroçada. No entanto, não via as coisas como os demais. Ciclano também era seu filho e ela já tinha perdido um, não queria perder o outro. Lembrou que nenhum erro apagava o amor que uma mãe sentia por um filho e que ninguém devia condená-la por isso. Se ela pudesse, daria a própria vida para ter os 2 filhos de volta sãos e salvos. A vizinha a abraçou e chorou muito, agradecendo por suas palavras. Apesar do medo, meu primo e eu não faltávamos ao serviço, até porque não queríamos deixar a padaria na mão. Foi quando aconteceu algo inusitado. Chegamos juntos à padaria como sempre, retiramos as nossas cargueiras e guardamos a bicicleta na qual viemos juntos e conversando. Botamos os pedidos em nossas cargueiras e cada um seguiu a sua rota. Até aí tudo bem. O dia estava meio escuro por conta de nuvens de chuva no céu, mas nada de anormal. A última entrega do Alessandro foi justamente numa lanchonete no canto da nossa rua. Ele entregou os pedidos, recebeu o pagamento, guardou no bolso e voltou para a cargueira. Segundo ele, não parava de pensar na morte do fulano e orava só no pensamento para que não houvesse mais mortes na rua.
Mal havia subido na cargueira e deparou-se com a ladeira de uma rua próxima à nossa. Foi quando sentiu um peso enorme na cargueira. Ele ficou intrigado, já que as caixas estavam todas vazias e nem quando estava cheia sentiu um peso daqueles. Sem mencionar que já havia subido ladeiras maiores durante as entregas daquele dia. Foi quando, do nada, ele olhou para a garupa de trás e tomou um grande susto, ao ponto de ficar gelado, trêmulo e com o coração quase saindo pela boca. A cargueira cambaleou, quase o derrubando, mas ele conseguiu evitar a queda. Havia um ser escuro com capuz sentado na garupa. Meu primo disse que não conseguia ver o rosto porque o ser estava de cabeça baixa. Numa das mãos ele segurava uma foice. Alessandro estava tão nervoso que tremia. Na hora, ele julgou que aquele ser era a morte e que se ele caísse com ela, seria levado para o inferno. Nossa. Nisso, o ser mexeu a cabeça num sinal do tipo, continua pedalando. Meu primo se voltou para frente e saiu pedalando feito um louco. O peso era grande, mas o medo era maior. A única coisa que dizia para si mesmo era, se ele caísse com a morte, ela se vingaria pela queda. Perto do final da ladeira tinha uma pequena igreja evangélica. Ela era administrada por um pastor já idoso que chegava cedo para as orações. Meu primo contou que quando ele passou em frente à igreja, ele sentiu como se o ser tivesse saltado e no mesmo instante ouviu um grito horroroso vindo de dentro da igreja. Alessandro regressou à padaria visivelmente apavorado. Ele desceu da cargueira e se sentou no chão trêmulo e já chorando. Todos pensaram que ele havia sido assaltado ou coisa do tipo. A patroa até mencionou que o importante não era o dinheiro, mas ele ter chegado vivo. Preocupado, eu fui até ele e o coloquei para dentro da salinha ao lado, onde pegávamos as cargueiras e guardávamos a bicicleta que vínhamos de casa. Rapidamente deram água com açúcar para ele e só então, e com certa dificuldade, ele pôde explicar o ocorrido. A patroa imaginou que talvez ele só estivesse nervoso e acabou imaginando que viu tudo aquilo. Eu o conhecia e acreditei nele. No entanto, a verdade apareceu no momento em que a notícia da morte do pastor se espalhou. Depois disso, o meu primo ficou com a fama de ter dado uma carona para a morte. E toda vez que ele relembra esse fato, diz a mesma coisa e com a mesma veracidade. Surpreendentemente, a mortandade abandonou a rua depois que ele afirmou ter dado carona a ela. Mas nunca esquecemos os fatos ocorridos naquele ano. Te desejo tudo de bom, a sua família e todos nós deste canal maravilhoso. Que Deus nos guarde e proteja. Gente, um beijo pra você. Cara, que foi aquilo? Esse seu primo é que é o filho da Kátia, é isso? Gente do céu. Que coisa. Que tal, hein? Mas isso não foi noticiado, nada assim? Bom, foi muito louco. Que tal uma morte por dia? Tá louco? Deus nos livre. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.